Oi, pessoal, aqui é o Eduardo Corceiro, do Instituto Incentiva. Vamos aqui gravar nosso congresso técnico da Brabo Tree Series da etapa do Duathlon. Espero que seja bem rapidinho para que a gente possa ter todas as informações necessárias para o evento. Bom, como todos sabem, a Brabo Duathlon, ele é um evento é uma seletiva mundial, né, para a etapa de Edmonton, acho que eu falei correto, no Canadá, e faz parte do circuito brasileiro Super Series da Confederação Brasileira de Triatlon. Eu queria começar apresentando a equipe. A gente tem Juliana Monteiro Mafra, nossa Ju Mafra, presidente da Federação de Triatlon aqui de Pernambuco, Manuela Cavalcante como delegada técnica, Laura Sampaio como árbitro principal e eu, Eduardo Corceiro, como diretor organizacional de infraestrutura. Os jurados da competição, temos também a Manuela Cavalcante, de novo, que é delegada técnica, Cher, Juliana Monteiro Mafra, Ju Mafra, e Rounan Gueiros, que é o vice-presidente da Confederação Brasileira de Triatlon. Nossa prova acontece nesse domingo. Haja chuva, haja sol, provavelmente chuva. Bom, seguimos um pouco dos nossos horários. Às 4 horas a gente começa o bike check-in, o check-in, abertura da área de transição, que vai até 4h50 da manhã. Às 4h55 para a largada, às 5 horas a largada é sprint e super sprint, masculino e feminino. A gente vai largar todo mundo junto, o sprint se posicionado um pouco mais na frente, o super sprint um pouco mais atrás. E a partir das 7h30, acredito que a gente já começa com a cerimônia de premiação. No kit da competição, a gente tem os adesivos do capacete da bicicleta e a tatuagem para o corpo, que deve ser colocada no braço direito. Continuando com procedimentos do check-in, no bike check-in, o que é que será verificado? Numeração da bike, as rodas, que tem que estar de acordo com a normativa da CBTRI, os freios, a posição de selim, até menos 5 centímetros para homens e menos 2 centímetros para mulheres, o guidão, de acordo com a normativa da Confederação, e também haverá um serviço de mecânica disponível para os atletas. Na área de transição, se liga aí, só será permitido a entrada do atleta na transição quando o atleta estiver com o capacete na cabeça afivelado. O capacete também deve estar com adesivo e com a numeração na frente, a sua numeração tatuada no braço direito, a numeração no canote na bike e com o chip colocado no tornozelo. E às 4h55, na pré-largada, como já foi dito, a gente vai orientar os atletas para todos ficarem alinhados embaixo do pórtico e orientamos também que todo mundo já se posicione, já selecione sua posição e mantenha-se atrás da linha. Daí, com todos os atletas já posicionados, a largada vai ser dada da seguinte forma: serão 5 a 10 batidas do coração e aí vai vir um som da buzina e todos largam. Certo? Os atletas que já avançarem antes do som da buzina já receberão uma penalização de tempo na T1. E no caso de largadas em falso, muitos atletas largando antes da buzina, vamos proceder com vários toques de buzina para que os atletas voltem ao ponto de partida novamente e aí a gente faça uma nova largada. Se algum atleta sair antes do toque da buzina e os demais começarem com a buzina, o atleta que sair antes receberá uma penalização de 10 segundos na TA1. Durante a penalização, os atletas não podem tocar em nenhum equipamento. Aqui nesse primeiro mapa, serve para que a gente tenha uma visão geral das orientações da prova. Tá? A gente vai utilizar uma via, da via Mangue, tanto no sentido cidade como no sentido subúrbio. E a gente tem a orientação aí, a gente vai largar para a corrida, sentido Shopping Rio Mar, para quem conhece, passando pelo pórtico. Quando volta para a área de transição e pega para a esquerda, sentido Boa Viagem, vai fazer o ciclismo. Depois volta na transição e passa de novo embaixo do pórtico para fazer a última volta. E quando retornar, vai pegar logo à esquerda
esquerda após o pórtico, onde tem a tenda de cronometragem, a tenda médica e a tenda de kit finisher, onde o atleta vai receber a sua medalha de participação. Vamos lá, sobre as voltas, antes de começar, vale a pena dizer que está tendo vários eventos na cidade, corridas, outras corridas, e a gente teve que fazer umas adaptações no percurso para que os outros eventos também pudessem acontecer normalmente. E tivemos que reduzir o nosso percurso, aumentar algumas voltas, eu vou explicar agora. Quem vai para o sprint vai largar já correndo 3 voltas de 2 km e vai fazer um total de 6 km na primeira corrida. O super sprint vai fazer 2 voltas de 2 km. Então antes era 2,5, agora vai fazer 4 km. Bom, né? Para quem estava pensando que ia ser pouquinho, vamos embora. Quando começar a bicicleta, o sprint vai dar 5 voltas de 4 km, completando os 20 km. E o super sprint, 3 voltas de 4 km. Vai completar 12K, um pouquinho mais também do que o 10 previsto, os 10K previsto. E na segunda corrida vai ser uma volta para ambas as modalidades. Então, para o sprint ele vai dar uma volta de 2 km. E para o super sprint também ele vai dar uma volta de 2 km. A imagem desse mapa é um guia para que a gente possa se orientar nos sentidos da corrida e da área de transição e da bike, tá? Vamos lá, o pórtico, ele vai ser um pórtico grande com 3 divisões, tá? A divisão da esquerda, que vai ser largada e T2, a divisão do meio, que é a área de transição, e a divisão da direita, que é a chegada, certo? Vamos lá, a gente vai largar, certo? Sentido Rio-Mar, na faixa da esquerda. O atleta vai seguir pela faixa da esquerda, ao chegar ao final do percurso, ele deve retornar pela faixa do meio e assim completar as suas voltas. Na sua última volta, quando você for voltar para a área de transição, você vai direto, você vai passar pela parte do meio do pórtico, onde tem transição T1, e vai entrar direto em frente na área de transição. Vai pegar a sua bike, vai sair em frente e vai seguir o seu ciclismo, certo? Quando você voltar do ciclismo, você vai pegar pela direita da área de transição, onde tem as setas verdes, e vai contornar e vai entrar novamente na área de transição. Vai deixar sua bike, quando sair vai seguir essas setas amarelas. E aí quando sair as setas amarelas, ele volta para passar para a sua última volta na corrida, passando novamente pelo pórtico de largada, no local onde tem largada T2, na parte esquerda do pórtico. Seguir, quando for fazer o retorno, já não retorna pela faixa do meio, retorna pela terceira faixa, que essa faixa vai ser exclusiva para os atletas que já estiverem na fase final da prova na chegada. Então essa faixa, quem estiver chegando já vai pegar essa terceira faixa. Reforçando e recapitulando, na primeira corrida o sprint vai dar 3 voltas, total de 6 km, o super sprint 2 voltas, total de 4 km. E como a volta de 2 km, na verdade é 1 km indo e 1 voltando, o ponto de hidratação vai ficar na metade do percurso, ou seja, a 500 metros da largada, ok? Serão copos de água de 200 ml e vai ter um tonel para descartar os copos no local indicado. Então, eu peço que todos que puderem consigam já descartar os copos nos tonéis, tá? E o contador de voltas no primeiro retorno. A gente queria chamar a atenção de vocês para o comportamento na corrida. Então, temos algumas definições da World Triathlon que eu vou ler aqui para vocês. Quando um atleta fizer contato acidental durante a corrida com outro atleta, mas não provocar caída, o atleta não recebe penalização. Quando o atleta fizer contato com outro atleta e continua impedindo o progresso do outro atleta, ele receberá penalização de tempo. E quando um atleta fizer contato com outro atleta e continua impedindo o progresso do outro atleta, obtendo vantagem, ou seja, de forma que possa causar a caída, o atleta será desqualificado e poderá ser denunciado ao Tribunal Mundial de Triatlo, podendo ser suspenso ou expulso. Atenção a isso, galera. Esse é o mapa da corrida. A gente larga desse trecho onde o mouse está passando aqui.
e vai percorrer o percurso de 1 km, voltando, completando cada volta 2 km. Na metade do percurso, como já foi dito, nos 0,5 km, nos 500 metros, vai ter a hidratação tanto indo quanto voltando. Para a área de transição. Então vai ter uma estrutura de rack, uma estrutura tubular, com o número do atleta e a bandeja do atleta. Todo o equipamento deve ser usado, deve ser colocado dentro da caixa. Na transição 1, a bike deve ser colocada no rack pelo selim, mas já na segunda transição, por qualquer uma das rodas. E haverá uma linha de monte no final da transição 1, tá? Então você vai sair correndo até essa linha de monte para poder montar na bicicleta e poder sair. Ao finalizar a última transição, todos os equipamentos, usados ou não, deverão ser depositados dentro da caixa. Os atletas não poderão tocar mais no capacete desde o momento em que retiram sua bicicleta do rack, até que coloquem de novo no rack. E haverá também a linha de monte, como já foi dito, a verde, e uma linha de desmonte, que será vermelha no chão. Vocês vão visualizar isso de uma forma fácil. No ciclismo, serão voltas de 2 km, né, como já foi falado. Para o sprint, 5 voltas, total de 20 km. 3 voltas, o super sprint, que vai dar 12 km. É um percurso que, como ele é curto e tem curvas e o retorno é curto, a gente considera que é um percurso que tem que ter um pouco mais de técnica. Então, a gente pede atenção, principalmente com chuva, com as curvas, com as ultrapassagens. Vai ter um contador de voltas, mas não é obrigação, é muito mais para conferência. É a obrigação do atleta saber quantas voltas ele está dando. Então, esse contador é interno para a conferência, tá? E os atletas que desistirem da prova, eles devem se dirigir à transição, informar seu número e entregar o seu chip. Essa imagem mostra o final do percurso de ciclismo. É um percurso de 2 km. E para quem conhece a Via Mangue, ele fica na segunda bifurcação. O percurso vai ter cones no meio, tá? E quando você fizer o retorno, esse espaço desse retorno tem cerca de 9 metros. Então, de fato, você vai ter que reduzir bastante para que para que consiga fazer esse retorno. Aqui a gente gostaria de chamar a atenção para a posição de condução, né? A posição correta, que oferece segurança. É uma posição com a mão no guidão, com a bunda no selim, e as posições que não são legais, é possível ver nas imagens aí, causam riscos, pode causar algum acidente. Então, é mais para chamar a atenção das posições permitidas. Aqui a gente chama a atenção novamente para o comportamento, dessa vez durante o ciclismo, mas muito parecido com a corrida, de acordo com as definições da World Triathlon. Vamos lá, quando o atleta cruzar a frente de outro atleta causando contato durante o ciclismo, mas não causa choque nem queda, o atleta não receberá penalização. Mas quando o atleta cruzar a frente de outro atleta causando contato durante o ciclismo de maneira perigosa, insiste em impedir o progresso do outro atleta, o atleta receberá penalização de tempo. Quando o atleta cruzar a frente de outro atleta, causando durante o ciclismo de maneira perigosa, insistir em impedir o progresso do outro atleta, obtendo vantagem injusta que cause dano, choque, esse atleta será desqualificado e poderá ser denunciado ao Tribunal Mundial de Triatlon para uma possível suspensão ou expulsão. Bom, a gente vai ter árbitros durante todo o percurso, né, tanto na corrida, na área de transição, na chegada, no ciclismo. E fiquem atentos às bandeiras vermelhas. E a gente pede também um pouco de cuidado com os cruzamentos. A gente já falou isso anteriormente, mas é bom frisar novamente a parte do ciclismo para o atletismo na T2, tá? O atleta, quando terminar o ciclismo, ele vai seguir as linhas verdes pela direita da área de transição, deve entrar na área de transição e depois deixar sua bike, sair andando, correndo pela linha amarela, tá? E voltando para passar debaixo novamente do pórtico, onde tem largada T2. Recapitulando, a segunda corrida, como já foi dito, será
uma volta, né, de 2 quilômetros, tanto para o sprint quanto para o super sprint. O ponto de hidratação é o mesmo, né, fica a 500 metros de distância do pórtico, fica na metade do percurso, tanto para a ida como para a volta. Como já foi dito, serão copos de água de 200 ml. E, de novo, a gente pede para descartar os copos nos tonéis. Haverá contador de voltas no primeiro retorno, mas, reforçando, é a obrigação do atleta contar suas voltas. A gente tem lá isso apenas para conferência. A gente já falou sobre o retorno, mas eu acho que é bom refrisar. O percurso da segunda corrida só vai ser uma volta, tanto para o sprint como para o super sprint, de 2 quilômetros, e o atleta, quando ele passar debaixo do pórtico novamente, correndo pela faixa da esquerda, que ele fizer o retorno no final do percurso, ele não volta mais pela faixa do meio, ele volta pela faixa da direita, ou quando o atleta pela faixa da direita, e quando o atleta estiver voltando, que é a faixa da esquerda do atleta, né? Quando ele já estiver voltando, será a faixa da esquerda do atleta. E aí é uma imagem mais clara, né, da parte final da prova. Então, quando ele já estiver na segunda corrida, ele vai sair nessa parte azul, nas setas azuis. E quando ele voltar, em vez de ele voltar já pela faixa do meio, ele vai voltar pela faixa, quando o atleta estiver correndo, no sentido dele, da esquerda, passando por debaixo do pórtico, onde tem lá a palavra chegada, e deverá logo pegar a esquerda. Haverá grade de contenção, mas haverá grades à esquerda, onde haverá logo a tenda médica e logo em seguida a tenda do kit finisher. E sobre as penalizações, o evento ele segue as regras da World Triathlon, já que é uma seletiva e é um evento homologado pela Confederação, mas eu vou chamar atenção para alguns detalhes. As infrações de saída, como já foi dito, vai ser cumprida na T1, e a transição 1, ciclismo, transição 2 e a corrida, as infrações serão aplicadas na área do penalty box. O penalty box ele vai ficar 100 metros depois da largada, e é um quadro branco que vai ser colocado os números e letras para indicar as infrações. Os atletas devem, ao passar, ler para confirmar se o seu número está ou não no quadro. E o procedimento serão 10 segundos de penalização para o sprint e 5 segundos para o super sprint. Durante o cumprimento da penalização, o atleta deve permanecer parado e, ao comando do árbitro, ele poderá voltar à sua corrida. E o atleta também tem autonomia para resolver se quer pagar a penalização ou não. O não cumprimento resultará na desqualificação. No entanto, o atleta pode protestar, procurando o árbitro geral para iniciar o seu protesto, mas ele deve pagar o valor de $100 de acordo com as normas da World Triathlon. Caso o protesto seja julgado e o atleta tenha razão, o evento, a organização devolverá os $100 ao atleta. E a gente queria chamar atenção para algumas regras de monte e desmonte, né? Então, o monte, depois da linha de monte, o pé do atleta, ao menos o pé do atleta deve tocar o solo, né? Depois da linha de monte, antes de que o atleta monte na bicicleta. Se esse contato não ocorrer, é uma infração. Mesma coisa no desmonte. O desmonte, antes da linha de desmonte, ao menos um pé do atleta deve tocar o solo antes da linha de desmonte. Se não ocorrer, também será uma infração. E coloque todo o seu equipamento dentro de sua área designada, certo? Se deixar fora da caixa, será considerado infração. Para demonstrar algumas abreviaturas e como vai ser explicitado lá no penalty box, algumas infrações, vale a pena chamar atenção para isso. Linha de desmonte, letra D. Linha de monte, letra M. Comportamento da corrida, letra R. Descartar lixo, L. Equipamento fora da caixa, E. E outras infrações, V. Por exemplo, 12D, o atleta 12 recebeu uma penalização de tempo por uma violação da linha de desmonte. 12 vezes 2 ME. O atleta 12 recebeu 2 penalizações por infração da linha de monte e equipamento fora de área. São exemplos. Pós-corrida, né, o atleta que chegar e cruzar o pórtico de chegada, ele vai receber logo de imediato no kit finisher a sua medalha de participação, tá? Mas a medalha de premiação, de acordo com as categorias de idade,
para o sprint, ela se dará a partir das 7h30, a partir da apuração de todos os resultados dos atletas. O atleta pode protestar, mas há algumas exceções. Então, o atleta que recebe uma sanção, ele pode protestar, com exceção se a sanção for por uma infração a vácuo, por vácuo, e se for de tempo que já foi cumprida. Se um atleta cumpre uma sanção de tempo, o atleta aceita a sanção e não se admitirá nenhum protesto. Se um atleta não cumpre uma sanção de tempo, ele será desqualificado, pois poderá protestar contra a desqualificação e a decisão do árbitro principal de impor a sanção do tempo. É isso, gente. Obrigado. Vamos lá para o primeira etapa da Brabo Tri Series, que será esse duathlon. A segunda etapa é um aquathlon. E a gente vai finalizar com um triatlon olímpico no final do ano. Vai ter mais informações em breve. Se liga aí, obrigado por tudo. Boa prova para todos vocês. Valeu!